Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nas nossas aulas referentes a mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre coroa e parafuso sem fim, né? No que diz respeito à transmissão. Esse conjunto mecânico, né? Esse sistema mecânico, ele é utilizado justamente para reduções de transmissão, né? Ou seja, normalmente esse tipo de elemento, né? Esse redutor mecânico, esse redutor de velocidade, ele trabalha em conjunto com o motor específico, que ele vai estar dando justamente a condição de rotação para o sem fim, que é justamente esse elemento aqui, né? E do sem fim a gente tem a transmissão perpendicular pela coroa, né? Então esse sistema você vai ter aqui uma entrada de rotação elevada e a saída pela coroa você vai ter uma redução de transmissão. Lembrando que esse sistema aqui ele não permite o inverso, né? Exemplo, estou com um sistema o qual, vamos supor o seguinte, a gente tenha 40 dentes de engrenagem, 40 dentes na coroa e você tem uma redução aí de 40 para 1, né, nesse sistema, né? Então o que significa? Significa se a gente tiver um motor com 2000 RPM, a gente vai pegar esse 2000 RPM, vai dividir por 40, né, que no caso dividindo 2000 por 40 vai dar 50, então a gente já tem a rotação de saída. Ou seja, essa relação de redução significa o seguinte: quantas voltas a gente vai ter que ter no sem fim para poder ter uma volta completa na coroa. Então, um exemplo, uma redução que seja de 40 para 1 significa que a gente vai ter 40 giros no sem fim para ter um giro na coroa. Então, se essa é a relação de redução, né, você pode pensar, seguindo o raciocínio lógico, de, poxa, se eu consigo ter uma redução de 40 para 1, porque a transmissão está ocorrendo do sem fim para a coroa, se eu tiver a transmissão inverso, ou seja, da coroa para o sem fim, eu vou ter uma multiplicação aí de 40 vezes a rotação. Só que não é isso que acontece. O sistema de transmissão de sem fim e coroa, ele se baseia por meio de deslocamento de fuso. Então, o fuso é justamente essa relação aqui, a espiral do filete. Então, esse sistema só é possível ter deslocamento por causa do encaixe que se tem desses filetes em relação aos dentes da coroa. Se você observar, a coroa ela tem os dentes diferentes de uma engrenagem de dente reto, é uma engrenagem helicoidal, o qual ela tem um raio que é justamente para poder coincidir com o diâmetro estrutural, né, do fuso e do eixo que dá sustentação a esse fuso. Fora isso, existe uma inclinação também nesses dentes. Essa inclinação ela dá justamente a base para que se tenha um princípio, né, aí de parafuso, né, ou seja, deslocamento por parafuso, o qual ele encaixa perfeitamente. Agora ele só encaixa como? Ele só encaixa do sentido do sem fim para a coroa. Se por acaso vamos supor o seguinte, o fuso ele está parado, como está aqui na imagem, e a coroa ela começar a ter deslocamento, né, rotativo, o que é que vai acontecer? O dente da coroa ela vai travar no sem fim, ou seja, ele não vai ter deslocamento, ele meio que vai funcionar como se fosse uma cremalheira, né? Só que ela vai estar montada em um redutor mecânico, então não vai ter princípio de cremalheira aí não, ele realmente vai quebrar o mecanismo, né? Então, se for ter uma montagem ao contrário, ele não vai ter funcionamento. Então, o funcionamento é sempre do sem fim para a coroa, tá bom? Então, já que é do sem fim para a coroa, a gente sempre vai ter, no caso, então, a relação de redução de velocidade. Vamos analisar aqui um exemplo para calcular a rotação para um sistema como esse. Nesse caso aí tem uma imagem de um sistema com um sem fim, né, e uma coroa, né? Vamos supor aí que esse sistema ele esteja acoplado aí a um motor com 1200 RPM, né? Ou seja, a rotação de entrada, né? A rotação que vai estar ligada ao sem fim. Então, nesse caso, a gente precisa saber a quantidade de dentes também que tem a coroa, né? Então, a gente contando aí os dentes que tem nessa coroa aí, a gente tem 33 dentes, né? Ou seja, esse elemento aqui, né, o Z,
a gente for contando um por um aí, vai chegar aí a 33. E a gente precisa também saber o número de entradas do sem fim. Já que ele funciona como parafuso, ele pode ter mais de uma entrada, né? Ou seja, mais de uma espiral no decorrer do seu corpo, né? E nesse caso aí ele tem apenas uma espiral, né? Ou seja, apenas uma entrada. Então, com base nisso aí, a gente já tem como saber qual é a relação de redução para a coroa. Ou seja, a gente já sabe que no eixo vai ter 1.200 RPM de entrada, ele só tem um segmento de filete, ou seja, só uma entrada, e a gente tem 33 dentes aqui na coroa. A relação para a fórmula do cálculo é justamente essa que está aí descrita, onde é uma relação de proporção, onde a gente tem N1 vezes Z1 é igual a N2 vezes Z2. N1 rotação inicial, Z1 quantidade de filete, N2 rotação final, que é o que a gente está querendo descobrir, e Z2 o número de dentes da coroa. Então, fazendo a substituição, a gente vai ter N1 1.200, como eu falei, Z1 número de entradas apenas 1, N2 é o que a gente está querendo descobrir, que é a rotação final, e 33 é o número de dentes aí da coroa. Então, fazendo a relação matemática, a gente vai ter o seguinte: 1.200 é igual a N2 vezes 33. Então, N2 vai para um lado e 1.200 vai para o outro. Então, N2, como estava multiplicando, o 1.200 vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 1.200 aí dividido por 33, que vai dar igual aí aproximadamente 36. Então, 36 representa o quê? 36 representa a quantidade de giros que vai ter nessa coroa, né? Quando o sistema entrar em funcionamento. Agora, entrar em funcionamento com essa rotação aqui indicada, 1.200 RPM. Ou seja, então ele vai ter uma redução de 1.200, dentro de um minuto, né? Ele vai ter uma redução de 1.200 giros para 36 giros, ou seja, é uma redução bem considerável. Então, a gente tem também como saber a relação de redução, onde é só pegar a rotação de entrada 1.200, que está aqui indicado, e dividir por 36. Então, a gente vai ter a relação de redução aqui de 33. Então, nesse caso aí, significa o quê? Que a gente vai precisar de 33 giros no fuso para ter um giro na coroa, né? Então, a relação de redução é de 33 para 1. Né? No exemplo inicial que eu falei, a gente tinha 40 para 1. Né? Então, veja que essa redução desse sistema, que a gente está vendo agora, ela ainda é uma redução que é um pouco menor do que a suposta, né, inicialmente. Né? Então, nesse caso aí, a relação de redução ela é de apenas 33 para 1. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de fabricação mecânica, né? Esse vídeo aqui voltado à parte de planeamento, né? Planeamento. Vamos aqui ler a pergunta, né? Qual o tempo de usinagem de uma superfície total, né, em uma plana de arrasto, onde a ferramenta de corte tem espessura de 10 milímetros e a mesma vai usinar uma superfície com 400 milímetros de largura e comprimento de 500 milímetros. O tempo de ciclo de um corte total de 500 milímetros mais a folga é de 20 segundos. E aí, no caso, o objetivo é saber esse tempo aqui de usinagem para essa superfície. Né? Então, no caso, a superfície, né, vou colocar aqui uma superfície fictícia, né? Deixa eu colocar aqui 50. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Imagina que aqui é a superfície da peça e no caso esse processo, né, do aplanamento, né, o parâmetro dele é exatamente o GPM, né, golpe por minuto. E aí no caso no enunciado da questão ele já está trazendo o tempo ali do ciclo, né, ou seja, o tempo ali de um corte, né, ou seja, o tempo de um corte, né, ele vai ser de 20 segundos, né, que é o que está aqui indicado. Né? Então, a ferramenta ela vai demorar 20 segundos para percorrer todo o deslocamento da peça. Né? Então, 20 segundos para percorrer todo o deslocamento da peça. Né? Só que aí o que acontece? No aplanamento,
né, a ferramenta vai e depois ela volta, né? Então você vai ter o sentido de ida e o sentido de volta, né? Só que ela só corta na ida, né? Então na volta ela não corta, né? Então é importante ficar atento aí com essa informação, né? Então o GPM é muito baixo, né, aí dessa máquina, né, já que um ciclo de corte dura 20 segundos, né, ou seja, a ida, né? Então se você levar em consideração a volta, que é mais 20 segundos, né, então basicamente aí você vai ter basicamente 1,5 golpe por minuto, né, aí para percorrer esses 500 milímetros, né? Então aí é um detalhe bem interessante aí para o processo. E aí, no caso, aqui já tem essa informação do tempo, né, que seria esses 20 segundos, né, ali de deslocamento, né? E aí o que acontece? A gente só precisa agora analisar a questão da geometria, né? Por quê? Observa o seguinte, o comprimento da peça é 500 milímetros e 400 milímetros de largura, né? Então a gente teria 400 por 500. E aí, no caso, como ele vai fazer o corte nesse sentido, a gente vai precisar dividir a peça exatamente nesse sentido aqui, ó, né? Ou seja, cada marcação dessa aí representaria um ciclo de ida, ou seja, e também levando em consideração, obviamente, a volta, né? Então, basicamente, a quantidade de ciclos de ida a gente vai ter referência ali do ciclo de volta da ferramenta. Então, basicamente, o tempo que a gente encontrar calculando o ciclo de ida, a gente tem que duplicar por causa do ciclo da volta da peça, da ferramenta de corte, né? E aí, no caso, como nessa largura é 400 milímetros, então é só a gente pegar 400 e dividir pela espessura da ferramenta, que é 10, ou seja, a gente vai ter 40 ciclos, né, de ida, né, e 40 ciclos de volta, obviamente. Mas não se preocupar só com os ciclos de ida. Então o que acontece? Toda vez que essa ferramenta for, né, esse ciclo ele vai ser de 20 segundos. Observa que tem um detalhe aqui interessante, ó, que é a folga. O que seria a folga, né? Imagina que isso aqui é a superfície da peça. A ferramenta ela vai iniciar o corte fora da peça, né? Então ela vai, a partir desse ponto, ela vai deslocar até um outro ponto fora da peça. Então por isso que lá no enunciado ele traz essa relação, né, dos 500 milímetros de comprimento mais a folga, né? Independente do valor da folga, quer dizer que esse ciclo ele é de 20 segundos, né? Então aí já são as informações mais do que suficientes para a gente calcular. Então basicamente a gente vai ter, né, o primeiro passo, 400 dividido por 10, né? Ou seja, a gente vai ter 40 ciclos, né? 40 ciclos ida, né? E cada ciclo desse vai durar quanto tempo? 20 segundos, né? E aí no caso a gente vai ter exatamente 40 multiplicado por 20, né? Então a gente vai ficar com o resultado, nesse caso aí em segundos, né? Vai dar 800 segundos. 800 segundos. Só que o que acontece tem também o ciclo da volta, né? Ou seja, esse valor ele vai dobrar, né? Então a gente vai ter 800 multiplicado por 2, que vai dar 1.600 segundos, né? 1.600 segundos. Se eu quiser converter esse valor para minutos, né? Só pegar 1.600 e dividir por 60, que aí a gente já fica com esse valor já em minutos, né? Nesse caso aí vai dar aproximadamente 26,6 minutos, né? Então seria o tempo aí de operação desse processo, né? Conforme aí a característica de aplicação, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal aí a se fortalecer. Acesse nossa aba comunidade, né? Veja lá nossas várias playlists, vídeos novos às 14 horas e às 20 horas, tá bom? Então é isso, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né? Referente à parte de fabricação mecânica, cálculo técnico, né? E aí vamos para a seguinte pergunta, né? Um disco de corte com diâmetro de 4 polegadas e meia, né? Com 2.500 RPM, 2.500 RPM, né? Ou seja, rotação,
possui qual velocidade de corte tangencial em metros por minuto, né? Então, basicamente aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem o diâmetro do disco de corte, né? Nesse caso aí a indicação de 4,5 polegadas, né? E aí, conforme essa relação do seu diâmetro, a gente precisa encontrar exatamente o seu respectivo perímetro, né? Ou seja, que seria o comprimento ali da circunferência, né? Porque toda vez que esse disco ele dá um giro, né, completa um giro, exatamente o comprimento, né, desse segmento, que representa o perímetro, que vai ser deslocado durante o contato ali com a peça, com o elemento que está sendo cortado, né? Então, com base nessa ação, dá para a gente exatamente chegar a essa velocidade de corte, né? No caso, em metros por minuto. Bom, então nesse caso aqui, a gente precisa converter, né, 4,5 polegadas para milímetros, né, ou para uma outra unidade de sistema métrico, né. E aí, no caso, eu deixar em milímetros mesmo, né, 4,5 polegadas a gente pode converter para decimal, vai ficar 4,5, né, ou seja, só somar 4 mais a divisão de 1 por 2, né, e nesse caso aqui a gente pode multiplicar por 25,4 e já pega o valor ali em milímetros, né. Então, 4,5 multiplicado por 25,4 vai dar igual a 114,3, né? Então, esse valor aqui, 114,3 milímetros, representa exatamente a relação da conversão do diâmetro, né? E aí, no caso, com essa informação referente ao diâmetro, a gente pode encontrar o perímetro exatamente multiplicando o diâmetro, 114,3 por π. Nesse caso aí eu vou considerar 3,14. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar o perímetro. Porque o perímetro se torna importante, né? Exatamente levando em consideração aquilo que eu comentei agora há pouco, porque toda vez que der um giro, é o contato tangencial da ferramenta que vai estar em contato, obviamente, ali com a peça. Ou seja, quando ela dá um giro, né, esse contato tangencial ele nada mais é do que uma relação linear, né, desse diâmetro. E para saber esse valor, exatamente a gente precisa encontrar o seu respectivo perímetro. Nesse caso, multiplicando 114,3 por 3,14, a gente vai encontrar 358,902 milímetros. Então, toda vez que esse disco ele der um giro, né, o seu contato tangencial ele vai ser exatamente 351,902. E conforme a questão, a rotação, né, da máquina, né, enfim, é 2.500 RPM. Ou seja, em um minuto ele dá 2.500 giros. Então é só multiplicar esse valor, 2.500 por 358,902. Né? E aí a gente vai encontrar, né, o quanto, né, é deslocado em um minuto. Né? Então a gente vai ter 2.500 multiplicado por 358,902. Né? Então nesse caso aqui a gente vai ter 897,255, né, milímetros. Né? Então é exatamente o que ele vai ter de deslocamento, né, conforme se passa um minuto. Né? Levando em consideração a conversão de milímetros para metro, né? Ou seja, você pode pegar esse valor e dividir ele por 1000, que a gente fica com o valor em metros. Né? Ou seja, daria 897,255 metros, né, em um minuto, ou seja, metros por minuto. Né? Então, como ele teria esse deslocamento, né, de 358,902 milímetros, né, ou seja, aproximadamente 35 centímetros, né, ou 0,35 metros por giro, né, a gente teria aí aproximadamente 900 metros por minuto com essa rotação. Né? Vou colocar aqui, ó, 897,255 metros por minuto. Né? Então seria aí aproximadamente o que teria de velocidade tangencial, ou seja, esse disco ele teria aí 897,255 metros por minuto, né? Ou seja, dá aproximadamente 900 metros por minuto, levando em consideração aí a sua rotação, né?
Então, pegando aí rotações elevadas, né, para esmerilhadeiras, né, manuais, né, que chegam aí nas rotações bem elevadas aí, né, só ter uma relação proporcional conforme a indicação ali da RPM para saber exatamente o quanto é que vai gerar ali de velocidade de corte, né. Nesse caso aqui em metros por minuto, daria exatamente 897 metros por minuto, aproximadamente, referente à velocidade tangencial desse disco de corte, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, né? Acesse nossas playlists, né? Teste seus conhecimentos, e é isso aí, valeu!